é o chamado princípio da informação. Informação. O consumidor faz tudo baseado em informações que recebe. A informação é necessária para que ele possa consumir, para que ele possa decidir. Informação inadequada, consumo inadequado. Informação incompleta, informação errada, de alguma maneira influencia a vida e dificulta o consumidor nas suas relações sociais. Por essa razão, o próprio Código de Defesa do Consumidor coloca a informação como um dos princípios. Todo consumidor deve ser informado. Mas quando se fala em informação, o que isso exatamente significa? Ser informado. Muito bem. Para o direito do consumidor, o princípio da informação se manifesta de duas formas. Acesso à informação, que é um primeiro momento, e compreensão da informação. Acesso e compreensão. Quando nós estamos falando em acesso à informação, isso quer dizer que o consumidor tem o direito de receber informações para que ele possa comprar ou não, adquirir produto A ou produto B. Com a informação surge a capacidade de decisão. O que me interessa, se isso realmente é importante na minha vida. Mas o acesso, muitas vezes, aparece de uma maneira distorcida. Eu presto uma informação, mas o consumidor simplesmente não entende. Imaginemos uma situação hipotética. Você vai e compra numa loja um produto importado. E ele tem lá um manual de instruções. E nesse manual de instruções, todas as informações foram prestadas. De alguma maneira, o consumidor teve acesso. Mas o manual está numa língua estrangeira. Língua essa que você não domina. Bom, nesse caso, ainda que o acesso tenha ocorrido, não existiu a compreensão. Não entendi. E esse é um ponto fundamental. A grande maioria das informações prestadas hoje no mercado de consumo são incompletas. O consumidor não entende direito. E como ele não entende direito, começam a surgir problemas, algumas distorções. Um exemplo rudimentar é o fato de você ter um manual de instruções que não foi elaborado de maneira adequada. Você vai ter que utilizar o produto, eventualmente o serviço, e as informações que você teve acesso não são suficientes. Inevitavelmente, você vai usar o produto de uma maneira errada, desgastando, acelerando o desgaste, ou até mesmo pode ocasionar um acidente. Por esta razão, a informação tem essa particularidade e esta importância. Mas vem a dúvida, como deve ser então a informação? O próprio CDC, ele explica isso. A informação prestada ao consumidor deve ser clara, adequada, em língua portuguesa e feita de maneira ostensiva. Ou seja, a informação deve garantir ao consumidor, de fato, um poder de decisão. Se isso não acontecer, o princípio não está sendo respeitado. Ao lado desse princípio, do princípio da informação, nós temos um último princípio. Obviamente existem mais, a política nacional nos traz outros princípios, mas aqui estou apresentando apenas os mais importantes. O princípio da segurança. Esse, sem dúvida nenhuma, junto com a vulnerabilidade e junto com a informação, faz o tripé básico da política nacional. Segurança. Ao consumir, minha vida não pode ficar em risco. Ao consumir, a minha integridade física e o meu patrimônio não podem ser expostos. Todos os produtos, todos os serviços colocados em circulação devem ser seguros. Quando a lei fala que o produto deve ser seguro, isso importa dizer no seguinte: nenhum produto, nenhum serviço pode gerar um acidente. Eu não posso me acidentar. Até porque, se eu me acidentar, isso vai de encontro aos objetivos da política nacional. Qual? Garantir uma melhoria na qualidade de vida do consumidor. Por essa razão, a segurança acaba tomando força e passa a ser um dos principais elementos de análise da política nacional.
Nós queremos banir as coisas inseguras. Nós queremos banir as relações temerárias. E com isso, nós podemos melhorar não só a vida dos consumidores, mas a nossa vida. Porque existe uma regra, e esta regra é obrigatória. Você gostando ou não, você é consumidor. E você sempre será consumidor. Por isso, você precisa reduzir a sua vulnerabilidade, conhecendo um pouquinho mais da política nacional. E lembre-se, muito embora você seja vulnerável, e a lei reconheça isso, todas as vezes que você for consumir algo, lembre-se, você tem direito à informação e tem direito que esse produto e esse serviço seja seguro. Fique com a gente no próximo bloco, que nós vamos responder algumas dúvidas sobre esse tema, política nacional das relações de consumo. Nós vamos tirar algumas dúvidas que vocês eventualmente tenham sobre o tema de hoje, política nacional da relação de consumo. Mande as suas dúvidas, perguntas, até sugestões para a gente no e-mail provafinal@lfg.com.br. Vamos começar então com a primeira pergunta de hoje. Vamos dar uma olhada então. Professor Bruno, qual é a diferença entre a vulnerabilidade e a hipossuficiência do consumidor? Muito bem, pergunta essa importante. Existe uma confusão prática muito grande sobre o conceito de vulnerabilidade e o conceito de hipossuficiência. Como nós vimos no primeiro bloco, a vulnerabilidade é um princípio da política nacional. Todo consumidor, sem exceção, ele é vulnerável. Apresenta algum tipo de vulnerabilidade jurídica, algum tipo de vulnerabilidade técnica, ou até mesmo a chamada vulnerabilidade socioeconômica. Eu não tenho como afastar essa ideia. Todos, seja o consumidor de grande poder aquisitivo ou o consumidor de pequeno poder aquisitivo. Porém, nem todos os consumidores apresentam o traço de hipossuficiência. A hipossuficiência, no Código de Defesa do Consumidor, ela aparece entre os direitos básicos. Porém, nem todos os consumidores têm esse tratamento. A hipossuficiência é uma situação diferenciada. É aquele consumidor que apresenta um quadro de fragilidade muito intenso, especialmente relacionado ao aspecto financeiro, ao aspecto aquisitivo, e esse quadro de fragilidade se manifesta quando ele procura o Poder Judiciário para eventualmente entrar com uma demanda, com uma ação contra o fornecedor. A hipossuficiência, portanto, de uma maneira bem simples, é um estágio muito avançado de vulnerabilidade. Mas nessa situação, cabe ao magistrado definir se aquele consumidor é ou não é hipossuficiente. E, portanto, nós temos aí diversas decisões com diversas orientações. A caracterização da hipossuficiência está relacionada à conduta do magistrado, em perceber se aquela pessoa, de fato, precisa de uma proteção ainda mais intensa. Um dos efeitos mais importantes da hipossuficiência é a chamada inversão do ônus da prova. Mas o que significa essa inversão? Quando se fala em inversão, significa que a pessoa, ao demandar uma outra, ela não precisa fazer prova dos fatos que alega. Cabe a outra pessoa fazer prova disso. Quando o consumidor está muito fragilizado, muito exposto, ele não tem condições nem de fazer prova daquela situação, nem de fazer prova que ele está nessa situação latente de perigo. Portanto, ele entra com a ação, faz as suas alegações, relata os fatos, fala, excelência, eu não tenho condições de provar. Cabe à outra parte, portanto, fazer essa prova. Exemplificando, você compra o celular e ele não funciona. E é uma pessoa muito humilde. Ele não sabe avaliar qual é o problema técnico desse celular, o que aconteceu com ele. Dessa maneira, ele simplesmente relata essa situação, relata o problema e cabe, portanto, à empresa de telefonia fazer prova que o celular não tem problemas, que o celular não contém nenhum tipo de falha. Então, essa é a grande diferença. Isso é uma diferença importante. Todos vocês, todos, inclusive eu,
somos vulneráveis.